Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13. Meus irmãos, num mundo de podridão, num mundo estragado, a igreja é quem ainda luta para conservar este mundo do mau cheiro, para conservar esse mundo de apodrecer e estragar de vez. A igreja, meus irmãos, é usada por Deus para temperar este mundo. Deus tempera este mundo com sal, para conservar o mundo da corrupção, da decomposição, da autodestruição. Sim, por isso Jesus ele vai usar algumas metáforas para nos ensinar esta lição. Jesus vai usar a metáfora do sal, a metáfora da luz, para falar sobre a missão da igreja aqui neste mundo, nesta sociedade. Louvado seja Deus. O mundo está com um mau cheiro, está estragado, está apodrecendo, está se autodestruindo, está falindo, está se corrompendo, está indo de mal a pior, mas a igreja tem segurado a barra, tem pisado no freio, tem apertado o breque. A igreja tem resistido, a igreja tem aguentado, suportado firme, para conservar, preservar, manter a verdade de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13. A igreja então é o sal de Deus. A igreja então é a luz de Deus. A igreja então é o embaixador de Deus nesta terra. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal, e não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Amém? Minha Bíblia está na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, porque eu entendo que essa tradução tem um português mais contemporâneo, mais atualizado, mais fácil. Amém? Então, para pregar é melhor este, mas para estudar talvez eu prefira outras versões. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, fiquem à vontade. Graças a Deus. Então o pecado, meus irmãos, contaminou o mundo. O pecado entrou no mundo. Todos pecaram. O mundo vive no poder, no domínio do pecado. O mal impera nesta sociedade, neste mundo. E o mundo está indo de mal a pior, como eu já disse. O mundo só não está pior porque Deus, através da igreja, tem lutado para manter o padrão da moral, da ética, da santidade, da justiça. Deus tem lutado. É claro que Deus tem os seus meios de lutar, né? Porque se Deus quiser, Ele extermina todo mundo, mas Deus não quer isso. Deus é amor, quer salvar. Então Deus luta com este mundo, usando a igreja, para conservar, preservar, manter suas verdades, seus mandamentos, estatutos, preceitos, regras, normas, limites, para o casal, para a família, para o jovem, para o homem, para a mulher, para todo ser humano. Assim como muitas pessoas colocam sal no bacalhau, sal no peixe, sal nisso, sal naquilo, as pessoas usam sal para conservar alguns tipos de alimento. Outros alimentos industrializados é conservado através de conservantes, substâncias
que conservam o alimento, mas fazem mal à saúde. Como que você acha que certos alimentos ficam lá dias, semanas e meses na prateleira do mercado sem estragar? Como que o leite não estraga lá? Como que alguns alimentos não estragam no supermercado? Porque eles colocam conservantes, substâncias que muitas das vezes são tóxicas, causam muitas doenças, tem causado, né? Isso é fato, tem causado muitas doenças, mas que conserva o alimento, conserva. Mas naquela época não tinha essa substância, esses conservantes, era usado o sal mesmo, né? Que é o básico para conservar alguns tipos de alimento. Então, a igreja, através dessa metáfora, Jesus está dizendo que a igreja é usada por Deus como um sal, para que esse mundo não venha ser mais podre do que é, não venha estragar mais do que já está. Porque quando as pessoas estão ouvindo músicas depravadas, assistindo novelas malditas, filmes imorais, quando as pessoas assistem, ouvem coisas, aonde ele vai, ele vê e ouve coisas perversas, então já não há mais nenhuma referência de justiça, de santidade, de bem, em que as pessoas possam se espelhar. Ele na escola só vê perversidade, no trabalho só vê perversidade, na televisão só vê perversidade, nos meios de comunicação só ouve perversidade, e aonde ele olha, para onde ele vai, só há o mal do pecado. E aí a pessoa vai se espelhar em quem? As pessoas vão ter quem como referência para copiar, para imitar? As pessoas vão procurar um padrão de vida, um padrão para o casamento, um padrão para a família, um padrão para as amizades, um padrão para as suas vestimentas, e só vai encontrar coisas perversas. Então é claro que a sociedade vai ser perversa. Mas no meio dessa sociedade, no meio deste mundo, a igreja é como um sal, temperando este mundo. A igreja então, ela se mantém firme, ela é coluna, firmeza da verdade. A igreja então é que detém, é que é a guardiã da verdade do Criador de todo ser humano. A igreja então é colocada no mundo, não por cauda, mas por cabeça, não para copiar, mas para ser copiada, não para imitar, mas para ser imitada, para influenciar e não para ser influenciada. Nós é que ditamos o padrão de Deus, nós detemos o poder da verdade, nós somos os guardiãos da verdade. Conjuro-te, irmãos, que vos batalheis de uma vez por todas pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então a igreja é a guardiã desta fé, desta verdade, para anunciar, pregar, falar, dizer ao mundo, não só em palavras verbais, mas vivendo, praticando, testemunhando, sendo o que Deus quer. Nos mínimos detalhes, nas ações, nas atitudes, nos comportamentos, na postura, na maneira de ser, de se vestir, de falar. Sim, nós, de todas essas formas, pregamos o padrão de Deus, a verdade de Deus. E quando nós continuamos a pregar e a viver, estamos sendo como um sal, conservando o livro, conservando as escrituras sagradas para as demais gerações. É claro que o inimigo quer apagar, quer destruir, quer jogar no mar do esquecimento. Ele não quer que nada daqui seja mencionado, que ninguém aprenda nada disto. O inimigo quer calar a voz da igreja. O inimigo quer lutar para que a igreja não venha praticar. Mas se o sal
perder o sabor, perder o gosto, se tornar insípido, então já não serve mais para dar gosto na comida, no arroz, no feijão. Não dá mais para, se perder o gosto, para que eu vou colocar no arroz e feijão, se não vai adiantar nada, se não vai salgar, se não vai temperar? Então, se tornou insípido, então eu vou jogar aquele sal fora. Ou seja, se a igreja deixar de ser sal para ser docinho, vai ser jogado fora, vai ser descartado, vai ser reprovada. Se a igreja deixar de ser sal, ela não presta para mais nada. Aliás, para mais nada para Deus, né? Porque para ser um clube social, uma casa de show, para as outras aplicações pode até servir, pode até dar certo. Mas Deus está dizendo que para Ele não serve para mais nada. Para os objetivos e para a intenção de Deus não vai servir para mais nada. Porque os crentes salvos só estão aqui. Depois de serem salvos, Deus só não levou eles ainda, porque nós temos uma missão a cumprir aqui. Porque se não fosse, Ele depois de nos salvar, já ia levando para o céu. Para que ficar aqui? Qual é o motivo de estarmos aqui? Por que a igreja está aqui? Nós temos uma missão dada por Deus. Vocês são sal deste mundo para a humanidade. Se vocês deixarem de pregar a verdade, de viver a verdade, vocês deixam de ser igreja, vocês perdem o sabor. Deus não vai gostar mais de vocês, Deus não vai ter mais prazer em vocês, Deus não vai poder mais usar vocês para temperar. Vocês perderam as características, as substâncias, os componentes do sal. E a igreja moderna dos dias de hoje quer ser docinho, quer ser o açúcar. Açúcar é pior do que cocaína, vicia mais do que cocaína. Mal, sal também, né? Mas aqui no sentido espiritual que nós estamos pregando, quando a igreja não serve mais para os propósitos de Deus, ela é jogada fora e só serve para ser pisado pelos homens. Então as pessoas vão começar a falar mal da igreja. Pastores ladrão, igrejas que só dão ênfase em dinheiro, crentes fofoqueiros. Então os jornais, a Rede Globo, a SBT, as rádios FM, AM, o meio jornalístico, a mídia inteira, então vai começar a falar mal, então vai fazer propaganda, publicidade, piada, chacota, comédia com a igreja, porque ela deixou de ser a verdadeira igreja. Então agora virou piada e comédia na boca dos pecadores, porque ela só serve para isso agora, só serve para escândalo. Se a igreja deixar de ser sal, ela só serve para causar escândalo e para virar matéria nos jornais, nos canais de fofoca. Sim, se a igreja deixar de pregar a verdade, viver a verdade, ela vai ser jogada fora por Deus, e até o pior, até pelos homens que ela um dia queria salvar, queria dizer que era melhor do que eles. Agora os homens estão lá, as pessoas, a sociedade está lá falando, lá a igreja falava que era melhor que nós, ficava falando que nós estávamos com o demônio, que nós bebemos e fumamos, e olha eles lá, fazem as mesmas coisas do que nós. Coitado deles. Em nenhum sentido nós somos inferiores a estas igrejas, a esses religiosos. Sim, quando a igreja deixa de ser verdadeira, vai ser só pisada pelos homens. Os homens vão zombar, vão escarnecer, vão dar risada na cara da igreja. Jesus usa a metáfora do sal, Jesus usa a metáfora da luz também. Mas a lição espiritual, tanto usando a linguagem do sal como usando a linguagem da luz, a lição é a mesma.
Nós temos que ser de verdade, não de brinquedo, de verdade, não do Paraguai. Nós temos que ser de material forte, não de plástico. A igreja, além de ser o sal, é a luz também de Deus. Mas para ser mais humilde, nós poderíamos falar, então, que Deus é a luz e nós somos uma lâmpada, como esta. Nós somos a lâmpada e Deus é a luz. Então, se a lâmpada brilha, é porque a luz está brilhando dentro da lâmpada e faz a lâmpada brilhar, de maneira que a lâmpada não tem luz própria. Assim também, a terra não tem luz própria, nós temos a luz de outro astro, que é o sol. E Deus é o sol da justiça. A Bíblia diz que João, pode exaltar. A Bíblia diz que João não era João a luz, mas ele veio para testificar da luz. A igreja não é a luz, mas nós somos a testemunha da luz. A luz é Deus. Nós também somos a luz, mas no sentido de que nós não temos luz própria. Nós recebemos a luz de Deus em nós e, como lâmpada de Deus, refletimos a luz de Deus. De maneira que nós não podemos se vangloriar por essa luz e apenas dar graças, porque essa luz vem de Deus para dentro de nós. Não há motivo de nós se sentirmos melhor que alguém ou desprezar alguém, porque se nós temos alguma luz, não é própria, ela vem de Deus e brilha em nós, que somos uma lâmpada. Quem é lâmpada de Deus, diga glória a Deus. Você é a lâmpada de Deus. Deus iluminou a sua vida, agora Ele está brilhando em você. Se agora as pessoas estão reparando em você, se agora você está sendo visto, se as pessoas estão falando que você está diferente, se as pessoas estão vendo que você mudou de vida, estão melhorando, glorifique a Deus. Você está brilhando porque a luz de Deus está em você. E a Bíblia diz mesmo que nós temos que brilhar como as estrelas do céu no mundo de trevas, de escuridão. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: porém, se vivermos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se a igreja viver unida em comunhão com Deus, ela vai estar vivendo na luz. Se a igreja estiver vivendo na palavra, vivendo o evangelho, ela está vivendo na luz. Se a igreja então está em união, em comunhão, praticando a palavra de Deus, então ela está na luz. Então esta luz é a mesma de Deus. Se vivermos na luz, assim como Deus na luz está, se nós vivermos a santidade de Deus, a justiça de Deus, o padrão de Deus, que é a luz, então nós somos de Deus, então nós pertencemos a Deus. O que vai acontecer? Vai acontecer que todos aqueles que vivem na luz, praticando a palavra de Deus, que é a luz, que tem união e comunhão com Jesus, que é a luz, então praticamente se eu estou na luz, você está na luz, o outro está na luz, então nós vamos ter comunhão com os outros. Nós vamos unir, somar o nosso brilho, e ele vai ficar mais forte. Como as constelações do céu. Nós uniremos o nosso brilho, a nossa luz, para se tornar um farol só. E a cada vez que nós se apartamos do pecado, se livramos do pecado, deixamos o pecado, cada vez que nós lutamos contra o pecado, esse é o processo que nos ilumina cada dia mais. Quanto mais a igreja se afasta de pecar, mais ela é iluminada por Deus. De maneira que viver na luz é viver sempre se afastando do pecado. E todos aqueles que estiverem fazendo isso, estarão juntos,
se unirão, porque tem o mesmo objetivo, porque tem a luz da mesma cor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Aí está, meus irmãos, a grande guerra, a grande luta, a grande batalha, a luz versus as trevas, a escuridão. A luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas. A luz representa o bem, as trevas representam o mal. E nós estávamos nas trevas, na escuridão, no pecado, mas Deus nos chamou, nos resgatou, nos tirou, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, o seu reino de glória. E para que Ele fez essa transladação? Para que Ele nos transportou? Porque Ele nos resgatou das trevas para a luz. Para quê? Para pregarmos a palavra de Deus, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou. Deus nos chamou. Então agora que nós estamos na luz, é o nosso dever anunciar as suas virtudes, pregar o seu evangelho, proclamar a sua palavra. Esta é a nossa missão, e nós só estamos aqui ainda para isso. E se deixarmos de fazer isso, então morre logo em terra, porque não serve mais para Deus. Ele nos fez o seu povo, os seus filhos, sua raça escolhida, nos fez sacerdotes do rei, um povo separado, consagrado, um povo exclusivo, comprado, lavado e remido, para ser luz, praticar luz, pregar luz, irradiar luz. E se não for para isso, então é melhor deixar de dizer que somos cristãos. É melhor assumir que falimos, que morremos, que esfriamos, que deixamos de ser. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 5, versículo 14: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O monte é bem alto, e aí as pessoas constroem uma cidade lá no monte, que fica lá no alto. De qualquer planície, terreno e vale, você vai olhar e você vai ver o monte lá, quase tocando o céu, e a cidade lá construída. Não tem como disfarçar, não tem como esconder. Se você for um cristão verdadeiro, autêntico, original, legítimo, todo mundo vai perceber, todo mundo vai chegar: você é cristão, né? Você é evangélico, né? Você é de qual igreja, né? Eu creio que muitos de vocês já tiveram essa experiência de pessoa chegar e perguntar: você é evangélico, né? Porque na hora que eu olhei para você, eu vi que você parece ser um cristão. Não sei, eu senti que você é um cristão. Lógico, não pode se esconder uma cidade construída no monte. Isso quer dizer que, se nós somos a igreja verdadeira, nós não precisamos nem de propaganda, nem de publicidade. Todo mundo vai notar, perceber, ver, vai estar patente aos olhos. Mas, hoje em dia, pelo motivo de que os cristãos não parecem ser cristãos, eles precisam dizer que são cristãos, porque o mundo mesmo nem está percebendo mais, não está mais notando a diferença do justo para o injusto, está tudo igualzinho. Estão fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos estilos de vida. Não, mas nós somos a luz para o mundo, meus irmãos. O mundo, a igreja,
é como uma vela acesa no mundo de densas trevas. O mundo é enorme, o mundo de escuridão é enorme. É como você está lá na sua casa, acabou a energia, a casa é grande, você acende uma velinha desse tamanhozinho assim, mas ilumina bastante. E aquela escuridão toda da sua casa não consegue ofuscar e apagar e esconder a luz daquela velinha. Ainda que a igreja seja em menor número, ainda que a igreja seja em menor quantidade do que os ímpios, a escuridão e as trevas não podem apagar a luz da igreja. As trevas não prevalecem contra a luz. Algum estudioso disse que na verdade não existe a escuridão, que existe uma falta de luz. Então, todo esse mundo de pecado não é de Deus. Versículo 15 do capítulo 5 de Mateus: ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Deus não construiu a igreja e guardou no baú. Deus não construiu a igreja, Deus não acendeu a igreja, não ligou a igreja para colocar dentro da gaveta. Deus não fez a igreja para ela ficar dentro de quatro paredes, encurralada, cercada, ofuscada, não. Deus fez a igreja, construiu a igreja e colocou ela no mundo ao ar livre. Aleluia, Jesus. Deus comprou a igreja e colocou lá naquela indústria, lá naquele comércio, lá naquela cidade, lá naquele bairro, lá naquela rua, lá naquele país. Deus fez a igreja, comprou a igreja e colocou no meio das pessoas. Não deixou guardado no banco. Ele colocou no mundo. Jesus orou: eles não são do mundo, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Eu não peço para tirar eles do mundo, porque ninguém vai acender um farol, uma lanterna, uma vela, uma lamparina, né, e esconder num buraco, num poço, porque a gente acende a luz ou um fogo com a aplicação de iluminar. Se não for para isso, para que acender, para que fazer luz? Não faz sentido. Então, meus irmãos, a igreja é o farol, é o ponto de referência. Lá nos portos tem um farol para os navios, para os barcos, é o ponto de referência. Você está numa escuridão, tudo escuro, você não sabe no que você vai, por onde você vai pisar, onde você vai relar, mas se tiver um ponto de luz em algum lugar, em alguma direção, você vai seguir aquele ponto de luz como referência. Aquele ponto de luz vai te dar direção para você seguir, para você caminhar. Assim a igreja é um ponto de referência para o mundo. As pessoas não sabem o padrão para o casamento, o padrão para a família, o padrão de comportamento, o padrão de vestimenta, como agradar a Deus, como viver a vida. As pessoas já perderam a moral, já perderam a ética, já perderam os bons costumes, já se perdeu a afeição natural, já se perdeu o respeito. As pessoas estão doidas, enlouquecidas, não sabem o que fazem. Não há mais verdade absoluta, cada um tem a verdade, cada um tem opinião. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, a pessoa vai para lá, o outro fala outra coisa, vai para cá, e a pessoa fica birutinha, que não é uma barata tonta. Parece que está apalpando na escuridão, procurando uma luz para guiar a sua vida, para construir a sua vida, para saber viver a vida. E a igreja é esse ponto de referência, é esse farol, é o farol de igreja. Vamos brilhar, nós somos luz,
Nós vivemos para isso, para brilhar. Nós vivemos para iluminar a mente e o coração daqueles que estão em trevas e escuridão do pecado. Louvado seja Deus. Versículo 16 do capítulo 5 de Mateus: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Veja que nós só estamos aqui com o propósito de sermos luz. Para quê? Para anunciar as virtudes de Deus, a palavra de Deus, e para levar as pessoas a reconhecerem a Deus, confessarem a Deus, louvarem a Deus, mas não é chamando elas para ensaiar, para aprender a tocar, para aprender umas notas musicais. Não é assim que a igreja faz as pessoas louvar a Deus, chamando eles para uma aula de música, para uma escola de canto. Não é assim que nós chamamos o mundo para louvar a Deus, dando um playback para eles, som para eles, CDs de louvor, fazendo show gospel. Não, nós fazemos as pessoas admirar a Deus, conhecer a palavra de Deus, quando, meus irmãos, nós expressamos boas obras, quando nós vivemos boas obras, quando nós fazemos boas obras, e essas boas obras é a obediência à luz, à palavra de Deus. Quando nós obedecemos à luz, vivemos a luz que é a palavra de Deus, nós estamos manifestando quem Deus é através de nós. Eles verão Deus em nossa vida, porque nós não estamos vivendo do nosso jeito, mas de acordo com a vontade de Deus. Então, a Deus, a buscar a Deus, a conhecer a Deus. Israel foi escolhido para ser a lâmpada de Deus, uma nação, um país, uma raça escolhida, para que eles viessem não somente pregar, não somente ter a lei escrita, mas que eles viessem muito mais viver. Eles tinham a lei escrita, e eles até pregavam, e outras coisas eles pregavam, não faziam parte, mas na parte de praticar, era a pior nota. Eles falharam em sua missão de ganhar as outras nações para Deus de Israel. Eles falharam em dar bom exemplo às outras nações para eles reconhecerem o Deus verdadeiro. Pelo contrário, eles copiaram as outras nações, falharam em sua missão. E agora, no lugar de Israel está a igreja. Só que agora a igreja não está concentrada em um país, em um território geográfico. Agora a igreja, Deus colocou, Deus fez diferente. Israel, Deus colocou lá naquele país geográfico, lá no Oriente Médio, lá na parte ocidental. Agora Deus colocou a igreja espalhada, vários pontos de luz no mundo todo. Deus infiltrou a igreja em todas as nações, povos, línguas, tribos, etnias, para brilhar, para manter a verdade, para transmitir o evangelho. Porque se não faz isso, então não pode ser chamado de igreja. Se a igreja hoje está aqui só para fazer filme, novela, música e show, e escrever livro, então pare de se chamar igreja, porque não é. Porque a missão principal da igreja é outra, não é produzir entretenimento, é viver a luz, pregar a luz. Louvado seja Deus. As nossas obras são claramente vistas. Você não precisa cantar de galo, você não precisa tocar trombeta, você não precisa fazer marcha para Jesus, os seus protestinhos de meia tigela, porque fazem protesto, marcha para Jesus, mas no seu dia a dia são piores do que o ímpio. É pura hipocrisia. Não, seja crente verdadeiro e o mundo vai te odiar. Pronto. Seja crente verdadeiro e o mundo não vai gostar de você. Não precisa fazer marcha, protesto.
Para que fazer esse movimento todo para depois viver como ímpio? Deus não nos chamou para a gente ser luz um dia só não, numa caminhada só não, é toda a vida. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, para encerrarmos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, para encerrarmos. Não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Se a pessoa está lá, está um grupinho lá de amigos, aí tem uns amigos lá que estão com um revólver na cintura, outros estão com droga, e você está lá no meio, aí a polícia vem, enquadra todo mundo, aí você pega, não estou com arma, não estou com droga, nem sabia que eles tinham, eu estou aqui de bobeira, de laranja. O que a polícia vai falar? Vai dar ouvido para você? Não, vai levar você junto. Você estava junto, você estava no meio. Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Ainda que fosse verdade, que a pessoa não tinha nada a ver, vai ser culpado junto com todo mundo. Assim, que comunhão há, que união há do crente com o descrente? Então, quando há amizade em crente com descrente, coloca a verdade em risco. Quando há um relacionamento de namoro, de noivado, de casamento de um crente com um descrente, coloca a verdade em risco. Isso é se prender a um jugo desigual. E isso tem várias aplicações. Eu sou um cristão, estou aqui no boteco, meus colegas estão dormindo, bebendo, mas eu não estou não. Mas por associação, você vai ser rotulado como os demais que estão com você. Você vai ser rotulado como bêbado. Você está junto, você está no meio, junto e misturado. Já pensou um palmeirense no meio do corintiano? Um roqueiro no meio dos pagodeiros? Não tem nada a ver. Quando dois não concordam, não andam juntos. Quando as pessoas têm personalidades muito opostas, eles não suportam, e é melhor nem serem amigos. O que tem a ver o certo com o errado, o verdadeiro com o falso, a luz com as trevas? Faça essa analogia. Assim, a igreja não pode, que é a luz, não pode estar com as trevas. Mas hoje em dia, muitas pessoas que se dizem evangélicos, está lá no Faustão, no Gugu, sei lá, naqueles programas que tem hoje de auditório, numa hora amizade, né? Um babando do outro, um puxando o saco do outro, um usando o outro, cada um, eu uso você, você usa a mim, eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. É puro show business, é negócio, é comércio, é publicidade. Mas eles fazem alianças, eles se juntam. Hoje, o cantor evangélico vai lá, canta e chama um ímpio para cantar junto. Porque a amizade é linda, a amizade é colorida, o amor é lindo, e aquela conversa parece conversa de hippie, né? Amor, 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 tudo é amor, tudo é lindo, aquelas coisas. Tudo distorcido o seu significado. O que tem a ver amor, amores? O que tem a ver o amor com a separação da luz com as trevas? É claro que não tem nada a ver com falta. É falta de amor quando a gente não. Eles vão vir com essas conversas. Você não une. Diel, depois que você virou crente, você não vem aqui mais no boteco conversar com a gente? Engano que eu gosto, acho que eu vou cair nessas lábias. O diabo querendo me enganar, só para o povo ver eu ali no boteco, agora que eu sou crente. Conversa fiada! O respeito, o amor, a amizade é mesmo, mas cada macaco no seu galho. Cada um no seu ramo, na sua profissão, na sua religião.
respeitando os meus direitos, vai até onde começa o direito do meu próximo. Guardando isso aí, não há conflito, não há guerra. Agora não, eles acham ruim quando você quer arrancar o mal deles. Eles acham ruim, eles começam a falar que a gente é fanático, religioso, extremista, muçulmano. Mas eles não medem esforços de roubar a santidade de Deus da sua vida, roubar a justiça da igreja, roubar os dons da igreja. Eles não medem esforços para estragar tudo aquilo que nós construímos até hoje. O padrão para o casamento, para a família, eles não medem esforços para estragar tudo isso. Mas aí quando a gente vai pregar a verdade, aí eles começam, não, para que tudo isso? O que tem, para que tudo isso? Deus não quer tudo isso não. E começa com aquela conversa de amor, aqueles argumentos filosóficos, que não tem nada a ver com a verdade. Nós somos separados. Nós estamos aqui para iluminar a escuridão, e não para... Nós que somos luz, não temos que virar escuridão para fazer a escuridão virar luz. Porque se nós virarmos escuridão, aí é blackout total. Para converter a escuridão à luz, nós temos que ser mais luz possível. Mas muitos que se dizem evangélicos estão comprometendo e sacrificando a verdade em nome de uma amizade colorida, de um amor moderno. Você sabe como que é o amor moderno, né? Não sou de ninguém, sou de todo mundo. Esse é o amor que eles falam. O amor moderno é assim, ó. Você pode ser o capeta que for, que eu te amo, e você tem o direito de fazer essas coisas do capeta. Ah, você mata? Amém, pode matar. Tudo é muito lindo. Ah, você quer roubar? Pode roubar. Você rouba, eu gosto de você assim, continua assim que eu gosto de você mesmo assim. Vamos ficar juntos. Se você quiser vir aqui ensinar, você que rouba e mata, se você quiser vir aqui ensinar as verdades para o meu povo, porque nós se damos bem, em nome da paz. Conversa nojenta. É claro que a igreja verdadeira não vai cair nessa lábia. Nós somos luz, e a luz não pode virar as trevas que tem que virar a luz. Nós somos o sal. Jesus usou a metáfora do sal para dizer que nós conservamos a verdade. E se nós deixarmos de pregar e viver a verdade, então joga fora, só vai servir para a mídia ficar fofocando. Jesus usa a metáfora da luz, que a igreja é a lâmpada de Deus, e Deus é a luz que brilha nesta lâmpada que é a igreja. Quando nós vivemos nessa luz, que é praticando a palavra de Deus, nós vamos então, meus irmãos, vai ser que nem imã. Vai ser que nem imã. Você está lá na sua rua, vivendo na luz. Na rua de cima está outra pessoa vivendo na luz. Vocês nem se conhecem, aí vocês vão andando lá, você na rua de baixo, a outra na rua de cima. Quando chega na esquina, chega perto um do outro, bate o olho, pronto, união e comunhão. Não precisa nem saber a placa da igreja, essas coisas não. É automática, que nem imã. Se você anda na luz e outra pessoa anda na luz, não precisa de bajulação, de lisonja, automaticamente vai se dar bem, vai encaixar, vai casar. Porque quando nós andamos na luz, temos comunhão com os outros e com o Pai. Louvado seja Deus. No mundo de escuridão gigantesco, a igreja com uma vela acesa, mesmo sendo em menor quantidade, e a maioria sendo trevas, não pode apagar ou ofuscar essa luz. E nós estamos aqui ainda porque nós temos uma missão. Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito para deixar os salvos aqui ainda, senão Ele já tinha levado. Então Ele construiu a igreja, Ele acendeu a igreja, ligou a igreja, e não colocou numa gaveta, num armário. E é claro que Deus não colocou a igreja para ficar debaixo de uma laje, de uma parede, do lado direito e do lado esquerdo, à frente e atrás. Não! Sai das quatro paredes para ser igreja!
O diabo tem encurralado, ofuscado a igreja nesse cantinho, nessa caixinha. Saia para fora. A palavra igreja significa chamados para fora. Eclésia, Assembleia dos Santos, chamados para fora, separados para Deus. Saia para fora, igreja! Saia de trás das paredes, saia de trás dos muros, porque as paredes nos escondem. Deus não fez cada um de nós para ser crente só aqui, na Avenida Lindolfo Miranda, número 208, bairro São Gotardo, aqui nesse imóvel. Não, Ele nos fez para além dessas paredes. Seja crente no seu trabalho, seja a luz da sua escola, lá na sua faculdade, aonde você pisar as plantas dos seus pés. Como é formoso o seu andar, se você é luz. Todo mundo vai perceber, todo mundo vai te notar. Você é diferente, eu vejo o seu semblante, Deus está em você. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Não tem como esconder. Não tem como esconder uma cidade edificada na montanha. Ou é, ou não é. Não tem meio termo. É luz ou é trevas? Não tem meio termo. Louvado seja Deus. Então nós temos que mostrar, expressar nossa fé vivendo. E assim nós anunciamos a palavra e levamos as pessoas a louvar a Deus. Aleluia, Jesus. E a cada momento que nós se apartamos do pecado, nós estamos sendo iluminados. E a cada dia que nós se mantemos consagrados, separados, não estamos na roda dos escarnecedores, não estamos seguindo os conselhos dos ímpios. Cada dia que nós vivemos assim, não seguindo os conselhos dos ímpios, não se envolvendo, participando das rodas dos escarnecedores, mas se separando, crente andando com crente, crente casando com crente, crente sendo amigo de crente. E eu não estou pregando guerra contra as pessoas, mas a consagração, a separação que Deus exige, porque o relacionamento da igreja com as pessoas é só o evangelismo. A relação da igreja com Deus é o culto, mas a relação da igreja com os ímpios é o evangelismo. Nós seremos luz quando o nosso relacionamento com os ímpios for o evangelismo, falar de Jesus, e também não falar só com a boca, mas falar com as nossas atitudes de Jesus, falar de Jesus com as nossas ações, fazendo boas obras para eles, em benefício deles, sendo bênção para eles, mas não sendo como um deles. Vamos evangelizar as prostitutas sem virar prostitutas. Vamos evangelizar os criminosos sem se tornar criminosos. Vamos evangelizar os apresentadores de programa, mas sem fazer parte dos programas mundanos deles. Quem está entendendo? Agora essa conversa fiada aí que eu tenho que se tornar um funkeiro para evangelizar o funkeiro, que eu tenho que se tornar um bêbado para evangelizar o bêbado. Isso aí é desculpa para pecar. Isso se chama profanação. O profeta já protestou no Antigo Testamento. Os sacerdotes não sabiam discernir, distinguir o santo do profano. São profanos. Hoje a igreja, na sua maior parte, é profana. Esses dias eu vi, tem uma dupla de mulheres que canta sertanejo, né? E elas cantam muita música sem vergonha, né? De palavrão, de besteira sexual. E ao mesmo tempo vive lá, toda bonitinha, cantando o louvor gospel. Ai meu Deus, Jesus, né? Aquela cara assim, sabe? De emoção. Que o homem sabe ser artista. Mas daqui a pouco ela está lá no show dela, toda formosa, né? E falando sem vergonhice. Mas depois, em outro horário, ela está lá. Restituto. Mas daqui a pouco, outro dia, outro horário, ela está lá. E desce até o chão.
Igreja, Satanás está enganando vocês. Tenha discernimento do que é santo, do que é profano, porque não pode haver mistura. Porque no subliminar, nas entrelinhas, dá a entender que você pode ser o pior ímpio do mundo e ao mesmo tempo se considerar um cristão, o que não é verdade. Aleluia, Deus. Vamos ser sal, vamos ser luz, vamos ser diferentes para Deus, santos para Deus. Deus estará brilhando em nós, Deus estará nos usando para temperar. Vamos anunciar a palavra de Deus, vamos viver a palavra de Deus. Vamos estar no mundo, mas não vamos ser do mundo. Que Deus abençoe.